Olá, sexto ano, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. É comigo, é com o professor Fabiano. Vocês estavam com saudades? Eu estava morrendo de saudade de vocês. Vamos para mais uma aula? Hoje, na nossa aula número 56, nós vamos finalizar o sentido da visão. Nós vamos falar sobre distúrbios relacionados à visão, mas popularmente chamados de problemas de visão. Será que você tem algum problema de visão? Você usa óculos? Você está frequentando? Você já foi no oftalmologista? Então esse é o nosso assunto da aula de hoje. Mas antes, vamos para os recadinhos? Como que estão os seus estudos? Está acessando o Classroom? Está registrando sua frequência na atividade número 1, que é obrigatória? Acesse, resolva e envie a sua atividade. A sua presença está garantida. Fora isso, você está assistindo as aulas por onde? Pela televisão, no canal aberto, no YouTube, no próprio aplicativo Aula Paraná. Se você não está conseguindo assistir, não consegue acompanhar no Classroom, não tem problema. Entre em contato com a sua escola, veja qual é o dia onde é entregue o kit com as atividades e o material impresso das aulas do professor Fabiano. Pegue, estude, reveja, entre em contato com o seu professor. Não tem desculpa para não estudar. Ou é pela televisão, ou pelo canal do YouTube, ou no aplicativo, ou pelo material impresso. O importante é que você estude, que você se dedique, que você aprenda. E se você tiver alguma dúvida, entre em contato com o seu professor. Vamos começar a nossa aula? E a gente sempre começa com a correção das atividades da aula anterior e assim a gente faz uma revisão, a gente relembra o que nós trabalhamos na aula anterior. Nós estávamos falando da visão, das partes do nosso olho. Então acompanhem comigo na atividade número 1. Associe corretamente essas três palavras. Letra A, quando se trata de retina. Letra B, quando nós estamos falando dos cones. E a letra C, quando nós estamos falando dos bastonetes. Então, nas aulas anteriores, nós falamos sobre o sentido da visão, as partes do olho, como que ocorre essa formação da imagem, que tem a participação da luz, dos fotorreceptores, que são aquelas células responsáveis pela captura e essa transformação da luminosidade. E na aula anterior, nós falamos dessas células que capturam, que nós chamamos de cones e bastonetes. Os cones, lembra da dica que eu dei na aula passada? Cones, cores. Então, são aquelas células que vão perceber a coloração dos objetos. E os bastonetes? Bastonetes está relacionado com a sombra, com a falta da luminosidade. Então, aqui a gente tem as três situações. Então, qual parte ou qual estrutura do olho ou situação está relacionada com a visão na penumbra? Penumbra, no escuro. Letra C, são os bastonetes. As células responsáveis, elas são mais sensíveis à luz, então uma baixa incidência luminosa, então o mínimo de luz que tem no ambiente, os bastonetes conseguem capturar e você consegue perceber vultos dos objetos, dos móveis. Então elas funcionam muito bem na penumbra. Segunda situação, camada sensível do globo ocular, que é a retina. Então a retina é a membrana mais interna, onde nós localizamos esses dois tipos de células, cones e bastonetes. E a terceira e última situação, que está relacionada com a visão das cores, são os cones, letra B. Então, a sequência das nossas respostas, C, A e B. Eu vou dar um tempinho para você corrigir. Caso tenha errado, é natural. Pega a borracha, apaga. Acertou o exercício? Tá de parabéns. Coloca um C de certo e daqui a pouco eu volto para a gente continuar a nossa aula de hoje.
Exercício corrigido, ótimo, colocou certo, vai estar bem bonitinho para você mostrar para o seu professor, para a sua professora quando você voltar às aulas, quando as aulas voltarem, quando tudo estiver bem, quando tudo estiver seguro, tá? Então deixa agora o caderno um pouco de lado, mas não muito longe. Daqui a pouco a gente pega ele. Então vamos começar a nossa aula. A gente está falando de visão há um bom tempo. Falamos do sentido visão, falamos da importância da luz ambiente, uma lâmpada ou a luz natural, que vai facilitar, vai fazer com que esse processo ocorra. Então, sem a luz, não tem a formação da imagem. Falamos dos fotorreceptores, que são as células responsáveis por essa captura da luminosidade e transformar em impulso. Falamos das partes do olho, da parte mais externa até interna e de várias estruturas. Hoje nós vamos falar dos distúrbios associados à visão. Você já deve ter reparado nessa imagem numa situação, num filme, num programa de televisão ou até na sua vida particular. Você já foi ao oftalmologista? Que é aquele médico especializado, ele trata, ele conhece o olho, as partes do olho, a sua funcionalidade? Então, se você não conhece, esse cartaz se chama teste de Snellen. Eu não sou médico, eu sou professor. Então, o que a gente está conversando aqui não é uma consulta, não significa que se você está enxergando tudo bem aqui, que você não tem problema de visão. Caso você, em casa, estudando, lendo, brincando, assistindo essa aula, não perceba uma imagem bem, está meio desfocado, embaçado, converse com seus responsáveis e agende uma consulta com o oftalmologista. Bom, então esse é o famoso teste de Snellen, onde nós temos um conjunto de letras, de símbolos e os seus tamanhos vão diminuindo. Percebam a letra A, percebam a letra E e olha esse A aqui embaixo. Então percebam que vai diminuindo de tamanho. Quando você visita o médico, você senta lá numa cadeirinha e ele vai conversar com você. E vai mostrar esse quadro, esse teste, e ele vai perguntar qual é aquela letra, e aquela outra, e na linha tal. E vai perceber se você tem alguma dificuldade. Claro que não é só isso que vai caracterizar se você tem um problema ou não de visão. Existem outros diagnósticos, outras situações onde ele vai conversar, vai visualizar com instrumentos próprios e vai diagnosticar. Então, olha o que eu trago para vocês. Você conhece a imagem ao lado? Qual que é a função deste material? Mais ou menos, eu já dei uma ideia para vocês. A gente foi esquentando os nossos motores na aula de hoje. Então, eu vou dar um tempinho. Olhem bem esse cartaz, esse teste. Leiam as linhas, observem as características desse quadro. E veja se você já conhece, se você já viu, se você já fez esse teste. E a gente vai conversar mais um pouquinho sobre ele quando eu voltar.
Então, reparou bem na imagem? Conversou com alguém em casa, com a mãe, com o pai, com a avó ou com o irmão mais velho? É muito natural que quando nós vamos ao oftalmologista, ele faça esse teste conosco. Ou alguém na sua casa tem carteira de motorista. É um requisito para você dirigir bem fazer esse teste, porque você tem que enxergar no trânsito, os pedestres, o farol, né, o sinaleiro, os outros carros. Então, como é importante a visão no nosso cotidiano. Então, a função deste material, desse teste de Snellen, que é um cartaz, né, um quadro que fica no consultório do médico, ele vai perceber a sua facilidade ou dificuldade na leitura de alguma dessas linhas. Conforme nós vamos descendo, as letras vão ficando menores. Se você tem uma dificuldade, por exemplo, na 1, 2, 3, na quarta linha, é um problema de visão. A tua dificuldade já é na última linha, ou seja, ora uma pessoa não consegue ler com uma letra grande, uma outra hora uma pessoa não consegue ler com um tamanho pequeno. Não é só isso que vai diagnosticar algum distúrbio. Aí ele vai ter uma noção, ele vai te sentar numa cadeira, com aparelhos, com instrumentos próprios, ele vai olhar o seu olho e vai diagnosticar se você precisa ou não de óculos. Você usa óculos? Eu uso. Você já deve ter reparado que algumas aulas eu uso óculos e tem outras aulas que eu não uso óculos. Hoje eu vou contar meu segredo para vocês. Bom, até agora a gente estava falando do olho normal, né? De visualizar a luz, os cones, os bastonetes, a íris, a pupila. Todo mundo tem essas estruturas. Porém, às vezes, o olho ele não vai mais ficar normal, ele vai apresentar algumas características que vai tirar a normalidade dele e nós vamos ter um problema associado à visão. Então vamos conhecer? No olho normal, os raios de luz, lembra que a luz é fundamental para a visualização, são captados do ambiente e convergem, eles chegam até a retina, que é a camada mais interna do olho, onde nós temos os cones, os bastonetes, que vão fazer essa leitura do ambiente, das cores do ambiente, da intensidade luminosa do ambiente e vai mandar para o nervo óptico, que vai transformar isso na imagem. Onde nós temos a formação da imagem nítida, perfeita, nada de embaçado, com uma névoa na frente. Então, a maioria das pessoas tem uma visão normal, não precisam de um objeto, de um instrumento para corrigir essa imagem. Porém, algumas pessoas têm alterações nos olhos, no formato do olho, que prejudica a formação de uma imagem nítida. A imagem fica embaçada, fica com uma névoa na frente. São os distúrbios da visão. E eu trago aqui para vocês, olha que interessante essa imagem. E se você não usa óculos, que bom que não precisa, então você não tem uma noção do que é a imagem nítida ou não nítida. Essa imagem dá uma ideia para vocês. Percebam na lente do óculos, nas duas lentes. Ali é uma floresta, né, e você percebe os troncos, o chão, o solo, a vegetação bem nítida. Você consegue distinguir os objetos. Mas perceba onde a lente do óculos não está capturando, mostrando em volta desse óculos. Percebe que está meio embaçado, desfocado? É assim que é a visão de uma pessoa que tem um distúrbio de visão. Não é um distúrbio de visão, são vários distúrbios e hoje a gente vai conhecer alguns. Então, entre esses distúrbios, os mais comuns na população, ou seja, nas pessoas, eu tenho um desses distúrbios, são a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo. Então, hoje nós vamos trabalhar 3 principais distúrbios que podem ser corrigidos com o uso de lentes artificiais. Então, para ilustrar, eu trago essas imagens aqui para vocês. Então, vamos ver o primeiro caso, miopia. É o caso que eu tenho. Eu tenho miopia. Você tem miopia? Alguém que você conhece apresenta, tem miopia? Então vamos entender como que funciona um olho de um míope. Percebam aqui uma cena do cotidiano, uma pessoa sentada à mesa para tomar um café da manhã, lendo um jornal.
Fabiano, como que você descobriu tudo isso? Que é uma pessoa sentada, vai tomar café, tá lendo o jornal e tá cuidando da filhinha que tá lá no jardim brincando no parquinho. Eu observo as imagens. Vamos ver a primeira da miopia? Olhem lá na janela. Pela janela eu percebo que tem um borrão verde. É o parquinho, é o quintal dessa pessoa. Mas está embaçado. Venha vindo para a mesa agora e vindo para o jornal. Percebo que essa cadeira mais perto da janela está desfocada. Percebam que o copo de suco de laranja, a jarra com leite já está mais focalizada. Você consegue ver com detalhes. Percebam o jornal, eu consigo ler que é um caderno de economia, porque está com o final da palavra, ó, nomia. Eu acho que é uma pessoa que gosta de notícias financeiras do mundo dos negócios. Percebe que perto da pessoa lendo o jornal está focalizado e lá longe, na janela, no jardim, está desfocado? Então, isso é uma pessoa que tem miopia. Ou seja, ela enxerga muito bem de perto, mas lá de longe ela não vê muito bem, está tudo meio embaçado. Ao colocar um óculos, uma lente, como é o meu caso, vai corrigir isso. Continuo vendo bem perto. E o que estava longe desfocado, agora eu consigo visualizar melhor. Então, as minhas lentes são para correção da miopia. Vamos ver a segunda situação, a hipermetropia. É o oposto da miopia. Vamos olhar de novo lá pela janela? Percebam na janela, tem um parquinho, tem um quintal, tem um balanço, tem um escorregador e tem uma criança brincando. É a filhinha dessa pessoa. Agora vamos trazendo perto da mesa do café. A cadeira está focada, a xícara com café está focada, mas percebam a partir do copo de suco de laranja e percebam o jornal. Eu consigo ler a palavra economia como estava na imagem anterior? Não. Então, na hipermetropia, eu tenho o inverso. A pessoa enxerga muito bem de longe, mas de perto ela vê embaçado. Ao colocar uma lente para fazer a correção, ela vai continuar vendo muito bem de longe e vai ver muito bem de perto. E nós temos a terceira situação, que é o astigmatismo. No astigmatismo, vamos dizer assim, é a junção da miopia e da hipermetropia. Ou seja, a pessoa não vê muito bem nem de longe e não vê muito bem nem de perto. Vamos reparar na imagem? Olha aqui como está tudo embaçado. E é assim a visão dessa pessoa. Imagine viver o dia inteiro fazendo as atividades do cotidiano assim. Por isso, precisamos ir no oftalmologista, fazer testes, exames, para que sejam feitas as lentes corretivas. Olha lá longe. Não vê nada no parquinho. Olha a mesa do café da manhã dessa pessoa, como está toda embaçada. E o jornal, ela não consegue fazer leitura. Ou seja, uma pessoa com astigmatismo não vê muito bem nem de longe e nem muito bem de perto. E ao longo das nossas telas, nós vamos conhecer mais sobre cada um desses três distúrbios. Então, vamos falar primeiro do míope. Então, míope é a pessoa que tem miopia. Então, o míope tem dificuldade para enxergar o que está longe. Lembra do Fabiano? O Fabiano é míope. Eu estou vendo muito bem vocês estão lá longe na casa de vocês. Eu tenho que pôr meu óculos. Por que às vezes eu não uso óculos na nossa aula? Porque eu estou pertinho da TV. Então, eu enxergo muito bem de perto. E se eu usar o meu óculos, me atrapalha. Eu vejo vocês, estão sentadinhos aí. Está meio embaçado, mas eu estou de olho em vocês. Então, o míope tem dificuldade para enxergar o que está longe dos olhos, mas enxerga muito bem o que está perto. Isto ocorre porque a imagem ela é formada antes da retina. Vamos ver de novo essa imagem? Então, olha essas duas imagens aqui. Uma mulher com uma criança no colo, passeando numa determinada localidade. Na imagem da esquerda, é uma imagem de uma visão normal, de uma pessoa que tem visão normal. Não está embaçado nada, não está desfocado nada. Olhe a visão de um míope. Então, eu estou vendo essa mãe passeando com seu filhinho. Eu estou perto dela.
eu vejo muito bem os detalhes, está bem focado. Mas eu quero olhar lá longe, aquela montanha cheia de gelo. Eu não consigo perceber. Olha como está embaçado lá longe. Olha interessante essa imagem que eu trago para vocês. A visão normal, a imagem ela é sempre formada na retina, que é a camada mais interna dos nossos olhos. Uma pessoa míope, a imagem é formada antes da retina. E com a correção da lente, vai fazer com que essa imagem volte a ser formada na retina. Então, essas três imagens ilustram muito bem a correção do problema. Aqui nós temos um exemplo de uma vela acesa. A pessoa está observando esta vela. Uma pessoa normal tem a imagem formada na retina. Olhem essa segunda imagem, a mesma vela sendo observada por um míope. Percebam que a vela é formada antes da retina e isso faz com que fique desfocado o que está longe. Ao colocar uma lente corretiva, esta imagem volta a ser projetada, formada na retina. Vamos ver qual é a lente que um míope deve usar? Então, a miopia pode ser corrigida utilizando-se um tipo de lente esférica, chamada lente divergente. Perfeito? Vamos adiante? Então, será que você conhecia esse distúrbio? Você tem miopia? Conhecia um pouco mais sobre as características de algo que você tem? Vamos para a próxima? Então, vamos falar agora da hipermetropia, que é o inverso da miopia. Então, uma pessoa hipermétrope enxerga bem do quê? De longe e tem dificuldade para enxergar de perto. Neste caso, a imagem é formada depois da retina. Então, vamos observar aqui a mesma situação? A mãe com seu filhinho passeando numa determinada localidade. Já conhecemos a visão de uma pessoa normal. A visão é formada na retina. A pessoa hipermétrope tem a imagem formada depois da retina. Percebam como fica. Ela está pertinho dessa mãe. Olha como ela está embaçada, está desfocada. Não consigo ver os detalhes da roupa dela, o rosto dela, por exemplo. Mas olha lá longe as montanhas, cheias de gelo, com árvores. A pessoa vê perfeitamente. Então, na mesma situação, aqui a gente percebe como a imagem é formada. A mesma situação da vela, numa pessoa com a visão normal, a imagem é formada na retina, no fundo do olho. Quando a pessoa é hipermétrope, ou seja, tem hipermetropia, a imagem, olha onde que está formando o desenho da vela, depois da retina. Ao utilizar uma lente corretiva, essa imagem volta a ser formada certinho no fundo do olho, na retina. Míopes e hipermétropes utilizam lentes corretivas diferentes. Enquanto o míope usa uma lente divergente, o hipermétrope usa uma lente convergente. Ambas são lentes esféricas, mas cada uma é voltada para um distúrbio específico, porque eu tenho que trazer essa imagem para a retina. Ora está antes na miopia, ora está depois na hipermetropia. E agora a gente vai para o nosso primeiro quiz da aula de hoje. Hoje nós temos dois perguntas. Número 1. Quais são as lentes usadas nos óculos para corrigir a miopia e a hipermetropia, respectivamente? Nós conhecemos que são duas lentes esféricas, só que elas têm nomes específicos, porque embora elas sejam esféricas, elas são diferentes, porque elas vão corrigir problemas diferentes. Letra A. Lentes convergentes e lentes divergentes. Letra B. Lentes olho de peixe e lentes macro. Letra C. Lentes macro e lentes olho de peixe. Ou letra D. Lentes divergentes e lentes convergentes. Eu vou dar um tempinho para vocês e eu já volto com a correção.
Vamos ver a resposta correta? Todas essas lentes que eu coloquei nas questões, elas existem. Só que nem todas servem para distúrbios da visão. Lentes macro e lentes olhos de peixe, elas existem. Só que elas são utilizadas no dia a dia, na fotografia, porque elas vão trazer a imagem mais de perto, pegar um grande espaço do ambiente. Relacionado à visão, realmente é a convergente e a divergente. Qual é a resposta correta? Letra D. O míope usa lente divergente, enquanto o hipermétrope, lente convergente. Ótimo! E vamos para a terceira situação, o terceiro distúrbio. No astigmatismo, a imagem é desfocada, tanto perto quanto longe, independente da distância do objeto. Isto ocorre por conta da forma irregular da nossa córnea e da lente que forma os nossos olhos. Então percebam aqui a imagem novamente. A mamãe com seu filhinho passeando. Percebam a visão de um astigmato, né? Quem tem astigmatismo vai perceber que tanto quanto perto quanto longe está tudo desfocado, está tudo embaçado. Como será feita a correção dessa pessoa? Aqui eu trago para vocês a imagem. Então eu tenho a visão normal, né? Então a imagem é formada na retina, né? No fundo do olho, e a pessoa que tem astigmatismo, né? Então a pessoa astigmática vai ter várias posições, muitos pontos focais no fundo do olho. Por isso é tudo embaçado. Um pouco antes, um pouco depois, um pouco na retina. Então, para corrigir o astigmatismo, é utilizado também uma lente convergente, com uma curvatura mais acentuada. Então, não é a mesma lente convergente de quem tem hipermetropia. A lente é a mesma, só que ela vai ter mais curvatura, porque ela também tem que estar associada às questões de visualizar de perto e de longe. Já que agora a gente conheceu esses 3 distúrbios mais comuns, vamos para o nosso segundo quiz de hoje. A imagem se forma à frente da retina. A pessoa que tem esse defeito, o eixo do globo ocular é muito longo e por isso ela só enxerga bem os objetos próximos. Estamos falando do quê? De qual distúrbio? Letra A, da miopia. Letra B, da hipermetropia. Da letra C, do astigmatismo. E da letra D, glaucoma. Dá uma olhadinha, vou dar uma dica para você, vem cá pertinho. Olhe no próprio enunciado, dá dicas de qual é o distúrbio que ele está perguntando. Vou dar um tempinho e já volto.
A leitura do enunciado é fundamental, sexto ano. Olha como é legal a gente ler bem o enunciado, que a gente acerta o exercício. Nós não conversamos na aula de hoje que a imagem é formada na retina, numa visão normal? E quando ela se forma antes ou depois, nós temos distúrbios associados à visão? Olha a dica do enunciado. A imagem se forma na frente da retina, ou seja, antes dela. Primeira dica. Olha a segunda, que a pessoa só enxerga bem os objetos próximos. Qual distúrbio nós estamos falando? Da miopia, do distúrbio que o professor Fabiano tem. Ou seja, a imagem no míope ela é formada antes da retina. E eu vejo muito bem o que está perto. O que está longe, eu vejo desfocado. Fora esses três distúrbios, miopia, hipermetropia e astigmatismo, os três que nós conhecemos hoje, eu vou apresentar para vocês outros distúrbios associados à visão. Então, só para a gente ter um conhecimento, a gente vai se aprofundar mais para frente. Então, outros distúrbios associados à visão. Um bem conhecido se chama presbiopia, também chamado popularmente de vista cansada, de visão cansada. Conforme nós vamos envelhecendo, a musculatura que está em torno dos nossos olhos, e a gente aprendeu isso na aula, elas vão cansando e vai mexendo com a posição e com o formato que o nosso olho apresenta. Então, essa pessoa vai ter uma visão cansada e também vai ver desfocada as imagens. Uma outra situação é a catarata, onde eu tenho uma opacidade do cristalino. O cristalino é uma região do nosso olho, como o nome já diz, cristalina, transparente. E em algumas pessoas ela vai ficando esbranquiçada, leitosa, e a pessoa vai ver como se tivesse uma névoa branca nos seus olhos. Uma outra situação é o estrabismo, onde a pessoa tem alguns problemas na musculatura dos olhos e essas pessoas elas não olham direitinho, reto, ela pode olhar para lados, né? A sua visão ela não está no eixo correto. Nós temos o glaucoma que está associado à pressão, né, sanguínea no nervo óptico. Nós temos a conjuntivite, que é uma inflamação da conjuntiva, que é uma película que envolve a parte branca do nosso olho. E por último, nós temos o daltonismo, que é uma situação hereditária, ou seja, que nós herdamos dos nossos pais, dos nossos familiares, que está associado à percepção diferenciada das cores. E aqui eu trago para vocês uma imagem de uma médica, de uma oftalmologista com a sua paciente. Olha lá a moça sentadinha no consultório e ela está num equipamento onde a médica vai ver de pertinho, é como se fosse um microscópio. Ela vai ver o olho de perto, vai ver a pupila, vai ver a íris, vai ver a esclera, que é a parte branca dos olhos. Com uma luzinha, ela vai ver a imagem, essa luzinha sendo formada lá na retina da pessoa. E ela vai ter uma ideia, junto com o teste do Snellen, se essa pessoa tem miopia, hipermetropia, astigmatismo ou os outros distúrbios que eu apresentei para vocês. Então, ir ao médico é muito importante. A gente não está aqui para diagnosticar. Por isso existe um especialista nisso. Já que eu falei do daltonismo, você já reparou nessa imagem? Você já viu essa imagem em algum lugar? Essas imagens também são um teste bastante conhecido. Ishihara, teste de Ishihara, aonde nós temos um conjunto de símbolos, de bolinhas coloridas que escondem uma numeração. Quem tem daltonismo, que não percebe algumas cores, não conseguem fazer a leitura correta dessas imagens. Então eu tenho 6 imagens com 6 números escondidos. Eu vou dar um tempinho para vocês, quero ver se vocês conseguem fazer a leitura e eu volto para explicar.
Você conseguiu reparar ou fazer a leitura dos números que estão nas circunferências? Então vamos ver nessa primeira linha. Ó. Se você consegue ver um 7, um 8, um 9, um 12, um 14 e o 15, você está enxergando bem. Claro que essa aula não é para ver, para diagnosticar se você tem daltonismo, se você é daltônico ou não. Então é só para a gente conhecer os tipos de testes que um especialista utiliza para diagnosticar. Vamos para os nossos exercícios? Pegou o caderno que nós temos duas atividades hoje. Número 1. Relacione cada ilustração com a palavra correspondente. Não precisa fazer o desenho. Quais palavras vocês vão usar? Olho míope, olho normal e olho hipermétrope. No olho com a situação A, na situação B, na situação C. Então, para copiar o exercício, você coloca o A, que a situação é a flor, o girassol, é formada na retina. Na situação B, o girassol, a imagem é formada antes da retina. E na letra C, a situação que a imagem é formada depois da retina. Vou dar um tempinho para você copiar e eu já volto. Exercício número 1 copiado, no capricho. Vamos para o exercício número 2. Muito parecido com o anterior. Complete as frases com as palavras apresentadas abaixo. Então, tenho 3 frases e você vai colocar 3 palavras. Palavra retina, palavra depois e palavra antes. Letra A. No olho míope, a imagem se forma, espacinho, da retina. Letra B. No olho hipermétrope, a imagem se forma, espacinho, da retina. E letra C. No olho normal, a imagem se forma na, espacinho.
Vocês perceberam que o exercício 1 e 2 são muito parecidos. Nós queremos saber se a imagem numa visão normal é formada na retina, antes ou depois. E lembre da miopia e da hipermetropia. Será que é formada depois, antes ou na retina? Copie esse exercício e eu volto para a gente encerrar nossa aula de hoje. Exercícios copiados, perfeito. Vai fazer com calma em casa, reveja essa aula, releia, tire dúvida com o seu professor. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Nós falamos dos distúrbios de visão, ou seja, os mais comuns, miopia, hipermetropia e astigmatismo, quando a imagem é formada na retina, visão normal, ou antes ou depois da retina, que estão associados a esses distúrbios. Qualquer coisa, pergunte ao seu professor, converse com ele e eu te espero na nossa próxima aula. Tchau, tchau!